Abençoados, melhor noite. Percebo que tudo está bem, percebo que hoje é a melhor noite das nossas vidas e que tudo está bem, tudo está bem. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar a respeito aí da palavra do nosso Pai, falar a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus, mais uma vez. O Evangelho diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Evangelho diz que tudo está bem, tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu confesso que você é um daqueles que amam ao Senhor. Aqui uma saudação bem especial aos nossos irmãos, aos nossos colaboradores que trabalham para que essa palavra corra e seja glorificada. Esse é um trabalho muito gratificante que nós temos, mas é um trabalho bem trabalhoso, né? Muito trabalho, e nós temos aí um grupo que trabalha. Enquanto eu estou aqui sentado, falando, a mim foi dada essa honra de estar aqui, mas nós temos aí outros abençoados que trabalham. Eu gostaria de mandar aqui um abraço bem especial para o colaborador Marcos Mendes, abençoado, zeloso por esta palavra. Olha, o apóstolo Paulo, uma certa vez ele disse, olha, observe aqueles que imitam a mim, que imitam meu zelo, imite a esses. Pastor Marcos, abençoado Marcos, é digno de ser imitado pelo amor que ele tem a essa obra, a essa causa. Também gostaria de mandar um abraço bem apertado para o colaborador João Ricardo. Olha, abençoado, como é que você está fazendo falta? Por algumas circunstâncias desses últimos dias, o abençoado não pôde estar presente, colaborando ali com o serviço. Está fazendo muita falta para o corpo, porque o corpo ele anda de maneira correta quando todos nós estamos juntos. Estamos andando, estamos trabalhando, mas você está fazendo falta. E também um abraço bem especial ao outro abençoado que Deus aproximou até nós por esses dias, o abençoado Jorge Gabi, que traça a palavra com muita excelência. Abençoado tem aí um dom bem especial. Domingo passado já esteve ali conosco, trazendo uma palavra bem excelente. Se você não teve a oportunidade de ouvir, eu recomendo que você vá até o nosso canal do YouTube e veja lá a última mensagem de domingo, e você vai ter a oportunidade de ser edificado por esse dom tão excelente que o nosso Pai colocou na vida desse abençoado, Jorge Gabi. E também aqui um abraço mais apertado ainda para um colaborador muito excelente, que é o Márcio Ferreira. Márcio Ferreira é o anjo que Deus separou para cuidar da nossa página da internet, todo esse nosso trabalho, tudo que acontece, tudo que entra, tudo que sai, tudo é administrado por esse abençoado. Olha, nós até nos arriscamos a dar alguns palpites, mas a responsabilidade, o compromisso é dele, ele que resolve, ele que faz, não porque ele seja melhor do que ninguém, não é isso, mas foi a ele que Deus deu esse compromisso. E nós respeitamos essa hierarquia dada por Deus, esse dom que Deus deu a ele. Abençoados, receba que tudo está bem, receba que a palavra está correndo. Olha, hoje é terça-feira, nós estamos aqui na nossa casa, vamos tratar de um assunto bem excelente, que é o mistério da mesma maneira. Mas quinta-feira próxima, às 20 horas também, nós estaremos ali no nosso salão de reunião e vamos tratar de um assunto bem tremendo. Qual é o assunto? Guardai-vos dos cães. Olha, um tema que promete dividir. Homens, vamos falar de homens que a religião tem em alta estima. Vamos destapá-los à luz do Evangelho. Vamos mostrar quem realmente são esses cães que contaminaram toda a religião, que estragaram toda a religião. A religião está do jeito que está por causa desses homens que o apóstolo Paulo apontou. Esses homens que o apóstolo Paulo denunciou. E nessa quinta-feira nós vamos fazer voz com o apóstolo Paulo para falar desses homens. A palavra segue correndo de maneira muito excelente.
Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um abençoado lá de Moçambique, na África. Sabe? É longe, muito longe. A palavra está correndo. O abençoado chamado Paulino José. Se por acaso estiver aí nos vendo, abençoado, um abraço para ti. Sabe que você é um abençoado e Deus mesmo escreveu o seu nome no livro da vida. Se você que está nos vendo hoje quiser participar, fazendo que a palavra corra e vá mais longe, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, para que ele possa ter mais força e ir mais longe ainda. Então, abençoados, vamos aqui mergulhar aqui no nosso tema, no nosso assunto dessa noite, que Deus colocou aqui no nosso coração, que é o mistério da mesma maneira. Como é que é isso? Que mistério é esse? Como funciona isso na nossa vida? Como se aplica esse mistério na nossa vida? Veja bem, Deus, na sua soberania, porque Deus é soberano, parte desse princípio, Deus é soberano, Ele fez tudo o que fez, sem perguntar a ninguém, sem pedir opinião a ninguém, porque nem igual a Ele existe alguém. Deus, uma certa vez, Ele querendo jurar, Ele disse, não tenho por quem jurar, juro por mim mesmo, porque Ele é soberano. E dentro dessa sua soberania, Deus, Ele quis ter filhos iguais a Ele. Olha, que tremendo! Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que antes da fundação do mundo, Deus escolheu filhos para serem santos e perfeitos iguais a Ele, conhecedores da obediência e conhecedores da desobediência. Veja bem, conhecer os dois lados da moeda, porque o anjo, quando nós estávamos lá no Espírito, quando Deus nos escolheu, nós conhecíamos apenas a obediência, que está no Espírito. E para conhecer a desobediência, é necessário carne, porque a desobediência é uma obra da carne, não é no Espírito. A desobediência está na carne. Então, o que foi que Deus fez dentro da sua soberania? Criou um homem chamado Adão. Adão, você conhece Adão, conhece a história de Adão. E através de Adão, todos os filhos, sem exceção, conheceram a desobediência. Todos passaram pela desobediência. Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito, que o pecado, a desobediência entrou no mundo através de um homem. E este homem foi exatamente Adão, criado por Deus ali no Jardim do Éden. Mas acontece, amada de Cristo, que Deus, ele não queria filhos desobedientes. Não. Ele queria filhos que conhecessem a desobediência. Porque nós que somos filhos de Deus, nós somos obedientes. Nós somos filhos da obediência. Nós conhecemos a desobediência. Às vezes, por causa dessa carne complicada que nós temos, nós até erramos, mas procuramos nos corrigir. Por quê? Porque nós somos filhos da obediência, não temos prazer na desobediência. Não temos, porque nós somos criados para obediência. Então, Deus querendo ter filhos iguais a Ele, primeiro o que Ele fez? Criou Adão e fez que todos os seus filhos passassem pela desobediência, conhecessem a desobediência. Então, Ele veio, se vestiu de um corpo de carne e justificou a nossa desobediência. Quando ele foi lá na cruz, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele justificou o que Adão tinha feito lá, de desobediente. Ele justificou aquela desobediência. Então é aqui que começa o mistério da mesma maneira. O mistério da mesma maneira. Então, abençoados, Adão nos condenou. Da mesma maneira, com a nossa participação, Cristo nos salvou, ou seja, não houve nossa participação, nem na condenação com Adão, nem quando Cristo nos salvou ali na cruz. Adão, ele nos destituiu. Da mesma maneira que Adão nos destituiu, Cristo também nos instituiu. Da mesma maneira. Adão nos separou de Deus. Cristo ali na cruz nos reconciliou. Tudo da mesma maneira, sem a nossa participação. Em Adão, os filhos foram mortos, mas na cruz nos deu vida, sem a nossa participação, da mesma maneira. Tudo da mesma maneira.
para nós, mas tudo debaixo da soberania de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Tudo dentro de um propósito de Deus. Tudo dentro de um propósito de Deus. Então, abençoados, é um mistério que esteve oculto até o apóstolo Paulo escrever. Até o apóstolo Paulo ser levado ao paraíso e ali ele receber a revelação de Deus que a ofensa de Adão e a morte de Cristo na cruz foram da mesma maneira para nós, os filhos. A nossa participação foi a mesma, tanto na desobediência de Adão como na morte de Cristo. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho, não é isso? Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 5, no versículo 18, veja só se não é isso que está escrito, que nós acabamos agora aqui de falar. Pois assim, veja bem, pois assim, como por uma só ofensa, a desobediência de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, sabe aqui que todos os homens está falando de todos os filhos. Quando Adão desobedeceu, lá no Jardim do Éden, todos os filhos foram condenados à separação de Deus. E diz mais assim, assim também, aqui está o mistério, da mesma maneira. Assim também, da mesma maneira, do mesmo modo, da mesma forma, com a nossa mesma participação, o que diz aí? Por um só ato de justiça, a morte de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens, todos os filhos, para justificação da vida. Da mesma maneira, diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, da mesma maneira, assim também, como Adão pecou, desobedeceu, da mesma maneira, Cristo também foi na cruz e nos justificou. A nossa participação nesses dois eventos, diz o apóstolo Paulo, que foi da mesma maneira. Então, abençoados, veja bem, para você entender esse mistério da mesma maneira, primeiro você precisa entender o propósito de Deus ali com Adão. Qual foi o propósito de Deus? A religião, ela me ensinou que Deus colocou Adão e Eva, aquele casal ali no Jardim do Éden, para ser felizes para sempre. Igual um conto de fada, não é isso? Casaram, se reproduziram e foram felizes para sempre. Mas não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho não diz que Deus colocou Adão ali no jardim para ser feliz para sempre. Não, nada disso. Deus tinha um propósito com Adão. Adão foi criado para desobedecer. Adão foi colocado ali no Jardim do Éden exatamente para isso, para desobedecer a ordem de Deus. Como é que eu falo isso? Porque está escrito aqui na Bíblia, está escrito aqui no Evangelho. E se você me permitir, eu gostaria de te mostrar. Leia comigo, abra sua Bíblia, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, capítulo 2, versículo 14. Acompanhe, vai juntando os pontos para você entender. 2,14 diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, o homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus. Ele é só natureza, é só carnal. Diz mais, porque lhe parece loucura. Para o homem natural que não tem o Espírito de Deus, as coisas de Deus lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Com certeza, se ele não tem o Espírito de Deus, porque elas, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus, então ele não pode discernir as coisas de Deus. Primeiro ponto. Agora, veja comigo também aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 47, que diz assim, o primeiro homem da terra, quem foi o primeiro homem da terra? Adão. O primeiro homem da terra é terreno, é carnal. Viu que nós lemos agora há pouco? O homem terrenal não pode compreender as coisas de Deus. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Mas o primeiro homem, que é Adão, ele não pôde compreender as coisas de Deus porque ele era carnal. Ele não tinha o Espírito de Deus. Para Adão, que era terrenal, a ordem de Deus foi uma loucura. Como é que Adão ia obedecer a Deus se ele não tinha o Espírito de Deus? Está escrito aqui que Adão era carnal, Adão era terrenal.
Então ele não poderia de maneira alguma respeitar, obedecer essa ordem de Deus, de maneira nenhuma. E que ordem foi essa? Pode mexer em todas as árvores, menos na árvore do bem e do mal. Ali não pode. Para Adão, isso foi uma loucura. Imagina aquela coisa maravilhosa lá, não posso mexer? Ele não tinha o Espírito de Deus. E mais abençoados, entenda mais. A obra de Cristo ali na cruz não foi uma consequência da desobediência de Adão. Tipo um plano B. Então Deus botou Adão lá, não deu certo, então Deus virou para o filho: filho, faz as malas, desce, porque Adão falhou. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é a desobediência de Adão. Não foi surpresa para Deus. Não foi. Foi tudo preparado por Deus desde antes, para que um propósito de Deus se cumprisse. Que propósito foi esse? Adão pecar, Adão desobedecer, e essa desobediência passar a todos os filhos. Romanos capítulo 3, veja que o apóstolo Paulo, exatamente o que ele diz aqui no versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa desobediência veio através de Adão. Esse foi o papel dele, trazer a desobediência a todos os homens. E o versículo 24, sendo justificado, quem é que foi justificado? Da mesma maneira, os filhos que participaram da desobediência de Adão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Adão e Cristo, Éden e a cruz, depois que foi um plano de Deus. Não foi assim alguma coisa que aconteceu por acaso, as coisas foram acontecendo. Não. Isso foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Essa ideia de Adão ir para o Jardim do Éden e depois desobedecer e depois Cristo ir para a cruz, isso já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. 2 Timóteo, leia comigo aí, por favor, que você vai ler aí, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele confirma isso que nós estamos falando. Capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, que nos salvou, falando de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque não havia carne nesse tempo, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos, antes de Adão, antes do Jardim do Éden, Deus já havia escolhido você, Deus já havia salvado você, já havia chamado você com uma santa vocação. Olha, e quando diz da mesma maneira, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, da mesma maneira, ele está dizendo que da mesma maneira que Adão desobedeceu, da mesma maneira, Cristo lá na cruz te justificou, sem a nossa participação. Como é que se aplica isso nas nossas vidas? Vamos ver. Talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez, talvez você não conheça bem aqui a nossa pregação, não conheça bem o Evangelho, talvez você diga para mim, mas eu aceitei a Jesus. Aceitou quem? Quem foi que você aceitou? Olha, abençoados, se é da mesma maneira, o Evangelho diz aqui bem claro, nós já lemos aqui várias vezes, que da mesma maneira que Adão desobedeceu, da mesma maneira Cristo te justificou. Se você aceitou a Jesus como teu Salvador, você também aceitou Adão. Porque o Evangelho diz que é da mesma maneira. Deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria, bem séria. Não existe aceitar a Jesus. Não existe. Por quê? Porque se você aceitou Jesus, você teria que aceitar Adão antes de aceitar Jesus. Se você diz que é salvo, você está justificado, que você vai para o céu porque aceitou a Jesus, então você também teria que ter aceito a obra de Adão antes de aceitar a Jesus. Por quê? Se é da mesma maneira, algum dia alguém te perguntou se você queria participar da obra de Adão? Claro que não. Não é do seu tempo, você não estava lá. Olha, você não estava no Éden. Ninguém esteve no Éden, ninguém. Mas a desobediência de Adão te alcançou. Você não estava na cruz e a obediência, a justificação de Cristo te justificou.
Nós lemos aqui Romanos capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24. Foi da mesma maneira que Adão te alcançou com a desobediência, da mesma maneira Cristo te alcançou com a justificação, com o perdão. Deus usou duas cabeças representantes. Adão no Éden, Cristo na cruz. Se você não participou das obras de Adão, da mesma maneira, também não participou das obras de Cristo. Foram representações. Fomos representados por duas cabeças, Adão e Cristo, ali na cruz. Duas cabeças, foram da mesma maneira. Eu penso, abençoados, que isso não é assim, tão difícil de você entender. Basta você ler, pensar, raciocinar, e você vai ver que foram duas manifestações segundo o querer de Deus, sem a participação do homem. Você não teve participação nenhuma nesses dois eventos, lá no Éden e nem na cruz. Você não era nascido. Como que agora alguém vai te oferecer aceitar a Jesus se você não aceitou Adão? Pense, por favor, pense. O mistério da mesma maneira. Olha, quando nós nascemos, as duas manifestações, Adão e Cristo, já haviam acontecido. Há mais de 2000 anos atrás, as duas manifestações já foram. Olha, a religião, ela nos imputou uma responsabilidade que nós nunca tivemos, nunca foi nossa, em aceitar a Jesus como nosso Salvador. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar essa direção que diz que alguém tenha que aceitar a Cristo para se salvar. Não, diz o contrário. Diz que ele, da mesma maneira que ele nos colocou lá em Adão, que ele nos fez passar pela desobediência de Adão, da mesma maneira ele nos fez passar lá na morte dele, lá na cruz do Calvário. Foi da mesma maneira. Romanos, veja aí, Romanos capítulo 5, vamos ler mais um versículo 19. Veja aí o que diz aí, Romanos 5, versículo 19. Acompanhe com a sua Bíblia, procure ler, procure estar atento, que diz assim, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, que foi Cristo, muitos serão feitos justos. Eu penso, abençoados, que está tranquilo. Da mesma maneira, vamos repetir, porque essa mentira está sendo anunciada pelo mundo mais de 2000 anos, dizendo que Jesus tem que ser aceito, que você tem que levantar a sua mão, que você tem que fazer obras para que Deus possa te justificar. Nós estamos te mostrando aqui no Evangelho, que está dizendo que da mesma maneira que Adão te separou de Cristo, da mesma maneira Cristo, Deus mesmo, lá na cruz, te reconciliou com Ele mesmo, sem a sua participação. Quando você nasceu, tudo já estava feito, tudo já estava pronto, abençoados. Não existe participação do homem no plano da salvação. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que, olhando para Jesus, para Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. A ideia, o plano de salvar, de ter filhos iguais a ele, a ideia partiu dele. Tudo partiu dele. E foi na cruz que ele mesmo lá pagou o preço por essa ideia. Um preço muito caro, um preço muito alto. Ele pagou com o próprio sangue. Diz o Evangelho que ele recebeu uma coroa de espinho, que ele foi cravado as mãos ali na cruz, derramou o seu sangue inocente. Imagina! E agora alguém pode dizer, não, eu não quero. Não, é assim não. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Eu não participei lá de Adão, eu não participei da morte de Adão, da mentira de Adão, da desobediência de Adão. Como poderia eu querer participar, ter alguma participação lá na morte de Cristo? Olha, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Cristo por Ele ter me escolhido e Ele mesmo ter sido meu representante ali naquela cruz. Primeiro Ele colocou Adão para me representar na desobediência e agora, depois, Ele colocou Ele mesmo, o Filho dele lá na cruz, para me representar. Tudo foi feito por Deus da mesma maneira.
Deus é soberano, abençoados. Ele não precisa da sua opinião para nada. Ele não precisa da sua decisão para nada. Ele não precisa que você faça alguma coisa para que ele tome uma direção. Não, como diz a religião, porque Adão desobedeceu, então Deus teve que tomar um outro caminho. Nada disso, abençoados, nada disso. Adão fez exatamente o que Deus havia determinado que ele fizesse. Se Deus quisesse que Adão fosse obediente, com certeza Deus teria colocado em Adão o mesmo espírito que ele colocou em você, que é o espírito de obediência, o espírito do nosso Pai. Por que você acha que nós procuramos obedecer a Deus? Por que você acha que nós procuramos, apesar das nossas falhas nesse corpo, nós procuramos estar obediente a Deus? Porque o Espírito dele habita em nós. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que nós somos moradia do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Adão não tinha esse Espírito nele. Como é que ele ia obedecer, abençoado? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ele foi posto exatamente para fazer o que ele fez. Último versículo que nós vamos ler, nosso tempo já está terminando, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha aqui o que foi que aconteceu com a morte de Cristo lá na cruz, a consequência na nossa vida lá com a morte de Cristo lá na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Veja bem, se a obra, a desobediência de Adão manchou os filhos de Deus, veja o que foi que fez, qual foi a consequência da morte de Cristo na cruz. Porque com uma só oferta, e foi a morte de Cristo lá na cruz, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sabe o que isso quer dizer? Que a desobediência de Adão nunca mais vai te manchar. Não vai. Por quê? Porque Cristo ali na cruz, o sacrifício dele, nos santificou, nos aperfeiçoou para sempre. Com uma só oferta, Cristo ali na cruz desfez a desobediência de Adão. E é importante você entender, eu sei que é uma coisa até lógica, que eu vou falar agora aqui. Nós já nascemos, nós já estamos depois dos dois eventos, depois da desobediência de Adão e depois da morte de Cristo. Como é que você quer participar de alguma coisa, abençoados? Deus já escolheu você, Deus já chamou você, já fez você participar das duas manifestações, com duas cabeças representantes, como nós acabamos de falar agora aqui. Primeiro lá com Adão na desobediência e depois com Cristo ali na cruz, com a obediência, quando ele foi obediente até a morte. Em uma de suas cartas ele diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Porque se ele não tivesse ido até a cruz, Adão teria vencido. Isso, abençoado, ninguém pode vencer a Deus. Se Cristo não morre ali naquela cruz para nos limpar de Adão, hoje nós estaríamos perdidos. Mas ele foi até a cruz, debaixo da sua soberania, e nos justificou. Tudo da mesma maneira. Da mesma maneira que Adão foi ali e desobedeceu e nos manchou, da mesma maneira ali na cruz, Cristo morreu e nos justificou. E detalhe, isso é para sempre. Não vai mudar mais, não acaba mais. Passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça na sua vida, você está justificado para sempre. Abençoados, eu recebo que essa noite seja uma noite muito excelente para você. Que o que você acabou de ouvir agora possa, aí no teu entendimento, mudar a sua forma de pensar. Se por acaso você pensava que poderia aceitar a Jesus, entenda, eu espero, eu recebo, que você entenda nessa noite que foi Ele que aceitou você. Foi Ele que recebeu você como filho. Foi Ele que quis você como filho. Amém? Graças a Deus, eu recebo que hoje seja uma ótima noite para você. Amém?